Oi, mais uma vez, turminha, tudo bem? Olha só, a prof voltou hoje para dar uma aulinha a mais, que é a aulinha de operações realizando adições. Então, a Pro já havia gravado um outro videozinho somente de áudio, tentando explicar um pouquinho como que nós fazemos uma adição simples, sem reserva. Então, vocês vão assistir esse pequeno vídeo e depois eu vou explicar as próximas atividades. Combinado? Lembrando que nós já realizamos esse tipo de atividade em casa, então aqui nesse vídeo nós estamos retomando como é que eu faço uma adição. Então, para aqueles que esqueceram, ó, ligue as anteninhas para relembrar, porque vai ter mais atividade para fazer em casa, tá bom? Vamos lá. Oi, turminha, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui para falar um pouquinho a respeito da adição. O que é adição, Pro? Adição, a gente também pode dizer que é aquela continha que a gente trabalha com a soma, com o sinalzinho de mais, esse aqui, ó. Então, o que basicamente a Prof vai mostrar para vocês? Como é que se faz uma adição, uma soma? Como é que eu faço uma continha de mais? Então, aqui nós temos um exemplo de uma continha que está na horizontal. Então, eu tenho 24, esse primeiro número, mais 13. Então, primeiro, nós vamos entender como que nós vamos fazer para armar essa continha. Né? A gente precisa armar ela no nosso caderno. Então, como é que eu vou fazer, Pro? Qual que é o primeiro número que eu vou pôr? Eu vou pôr sempre o que vem primeiro aqui, ó. Então, eu vou colocar o número. Eu vou fazer o número 24 mais qual é o outro? 13. Então, eu sempre vou colocar um embaixo do outro. Olha só. Não posso esquecer o sinalzinho, porque nós estamos falando de uma continha de mais. A prof falou, e vocês já sabem, que eu gosto sempre que separem a casinha. Pro, que casinha? A casinha da unidade e a casinha da dezena, porque nós estamos trabalhando aqui com o número de 2 algarismos. Então, aqui nós temos a unidade e aqui nós temos a dezena. Então, como é que eu vou fazer? Na sala de aula, a prof falou diversas maneiras que vocês podem fazer a soma. Pode colocar nos dedinhos, 4 dedinhos mais 3 dedinhos, pode usar os lápis, ou pode fazer aqueles palitinhos, lembra que a Pro explicou? Por exemplo, que número que eu tenho aqui em cima, na unidade? É o número 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Que número que eu tenho aqui embaixo? O número 3, ó. 1, 2, 3. Então, agora eu vou juntar esses dois. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu descubro que 4 mais 3 vai dar 7. Olha lá, e eu vou colocar a minha resposta. E aí, primeiro eu sempre vou começar pela unidade, por esse lado aqui. E depois que eu vou para a dezena. Então, na dezena, aí eu posso fazer o quê? Eu posso vir apagar todos esses risquinhos que eu já tinha feito da unidade, para depois poder fazer o da dezena, ok? Essa borracha tá pequenininha, tá difícil. Olha aí. E não é fácil não, viu? Fazer aqui no computador um pouquinho difícil. Mas a gente vai fazendo o possível, tentando mostrar. Combinado? Então, olha só. Aí nós terminamos a parte da unidade. Então, agora nós vamos para a dezena. Então, que número que eu tenho aqui na dezena? O número 2. Então, eu vou somar o 2 mais qual o número que eu tenho aqui? O 1. Então, quanto que é? Põe 2 dedinhos na mão e um dedinho na outra mão. Quantos dedinhos deu? Ai, Pro, é muito difícil. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu voltar pro pincelzinho, ó. 2 pauzinhos aqui, que é em relação ao número 2 da dezena, e um palitinho aqui, que é em relação a essa dezena. Então, aí eu vou somar, ó. 1, 2, 3. Então, eu sei que 2 mais 1 vai ser 3. Então, olha só, aqui eu tenho o resultado dessa continha. Então, 24 mais 13, olha aqui o resultado. Qual o resultado que nós temos? Aqui, ó, o número
37. Não é? É difícil? Não, não é difícil, né? Então, olha só, lembrando que a gente sempre vai começar pela unidade, vou colocar os números, sempre o primeiro número, o número 24, que é o número que nós dizemos o numerador, o outro número é o denominador, e sempre dividindo a casinha, tá? Casinha da unidade, casinha da dezena. E aí eu somo o número de cima mais o número de baixo, o número de cima mais o número de baixo. Utilizem os dedinhos. Se é um número mais alto, que às vezes não dá aí para contar com todos os dedinhos na mão, a gente pode continuar utilizando os palitinhos aqui, igual a prof desenhou. Vocês podem utilizar o lápis de vocês, por exemplo, ok? Mas é importante que vocês treinem, ok? Então a Pro está explicando isso, porque hoje, como tarefinha, vocês vão copiar algumas continhas no caderno para fazê-las. E aí, depois a gente volta para fazer a correção. Combinado? Um grande beijo, segundo ano, continuem firmes e não esquece de estudar, tá bom? Beijão! Mua! E daí, pessoal, foi difícil? Não? Aqui a Pro tentou relembrar como é que a gente faz a adição. Lembrando que a gente sempre vai colocar o númerozinho de cima mais o númerozinho de baixo, iniciando a continha sempre pela unidade, depois na dezena, tá bom? Então agora vocês vão pegar o caderninho de matemática, vão fazer Colégio CCIM, Maringá e a Data, o nosso cabeçalho. E aí vocês vão copiar essas operações aqui. Elas também vão estar lá na atividade que está no site, tá bom? Quem quiser dar uma pausa no vídeo para poder copiar. Lembrando que a prof sempre gosta de fazer a casinha da unidade da dezena, porque fica mais organizado e aí a gente consegue identificar de uma forma mais fácil, tá bom? Então, vocês vão fazer essas 9 continhas, todas são de mais, olha só o sinalzinho. É para copiar e fazer no caderno, combinado? E aí, numa próxima aula, a gente volta para fazer a correção, beleza? Tudo bem? Segunda-feira a gente vai fazer a aula de português e a correção dessas continhas, ok? Combinado? Qualquer dúvida, mamães podem mandar lá no grupo, tá bom, Pro? Meu filho não conseguiu entender essa explicação. Aí a Pro manda um novo áudio para que vocês possam entender. Combinado? Ó, grande beijo, fiquem em paz e bom fim de semana. Tchau, tchau!